queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser de geografia e vamos continuar falando de paisagens, só que agora nós vamos falar sobre os elementos da paisagem, tá? Lembrando um pouquinho, aula passada, o que é uma paisagem, tá? Paisagem é tudo que eu consigo ver, tá? Tudo que está no meu alcance, que eu estou vendo, é uma paisagem, tá? Então, nós temos dois tipos de elementos que estão dentro dessa paisagem. Então, nós temos os elementos naturais, que são os elementos da natureza, que o ser humano não fez nenhuma alteração, por exemplo, árvores, rios, a água, o ar, as nuvens, né? Que são elementos naturais. E temos também os elementos culturais, que são os elementos que foram construídos pelo ser humano, tá? Por exemplo, casas, carros, prédios, tá? Tudo isso foi construído pelo ser humano. Então, são elementos culturais, tá? Então, para formar uma paisagem, nós precisamos desses elementos. Quando eu olho uma paisagem e ela a maior parte tem só elementos naturais, tá? A maioria do que eu estou vendo são elementos naturais, então ela é uma paisagem natural, tá? Então, essa paisagem natural, ela tem apenas elementos naturais. Então, o rio, a nuvem, tá? O ar, então mais em florestas, em campos, tá? Que nós vemos essa paisagem natural. Aí, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, ela determinou algumas dessas paisagens naturais como patrimônio natural da humanidade. Por que ela fez isso? Ela fez isso para que o ser humano não fosse lá, destruísse ou construísse coisas lá e acabasse com o visual do lugar, com os animais que vivem lá, com a água, com o rio para não poluir, certo? Então, antes que acontecesse alguma coisa naquele espaço que é muito importante por algum motivo, eles foram lá e determinaram que ali era um patrimônio natural da humanidade e que não poderia ser mexido, tá? Então, como por exemplo, de patrimônio natural da humanidade, nós temos o Parque Nacional do Iguaçu, tá? Que fica em Foz do Iguaçu. E nós temos também a Reserva Biosfera da Borboleta Monarca, tá? Que fica no México. Esses são só dois exemplos, existem vários patrimônios naturais da humanidade, tá? Mas, por exemplo, no Parque Nacional do Iguaçu, existem várias espécies de animais que vivem lá, então eles precisam preservar o lugar para preservar esses animais, tá? Precisam preservar a água limpa lá, a queda que acontece da água, tá? Então não pode ter modificações, não pode ter construções do homem lá. E a Reserva da Biosfera da Borboleta Monarca, ela é um lugar onde essas borboletas, elas nascem, crescem, reproduzem, tá? Então é muito importante que preserve este lugar para preservar esse tipo de borboleta, tá? Porque se a gente for lá, o homem for lá e fizer modificações, fizer construções, pode acabar com a espécie das borboletas monarcas, tá? Então lá é um lugar importante para preservar tanto o lugar quanto a espécie das borboletas. Então, nós falamos sobre as paisagens naturais. Agora, nós vamos falar sobre as paisagens culturais, tá? Numa paisagem natural, quando você olha, a maior parte, né, ela tem elementos culturais, ou seja, tem coisas feitas pelo homem, tá? É uma paisagem modificada, tá? Então, o homem foi lá e construiu alguma coisa que está nessa paisagem. Então, por exemplo, na cidade nós temos prédios, carros, casas, o asfalto, a calçada, tá? Foi tudo elementos culturais, foi tudo o homem que foi lá e fez, tá? Ele fez essa modificação que na natureza não existe, tá? Não existe asfalto, tá? Não existe a rua, não existe a calçada, tá? Foi o homem que foi lá e fez. Então, essa é uma paisagem cultural, tá? A gente pode olhar assim e ter elementos culturais e elementos naturais na mesma paisagem? Sim. Por exemplo, uma fazenda, tá? Que nós temos as árvores, a grama, tudo de paisagem natural. Mas nós temos a casa onde mora a pessoa que é dona, né, da fazenda,
Nós temos, por exemplo, ela construiu uma cerca em volta da casa, da fazenda. Ela fez uma ponte para passar em cima do rio. Isso tudo são construções do homem, né? Então são tudo elementos culturais. Mas existe só os patrimônios que eu falei naturais da humanidade? Não, existem também os patrimônios culturais da humanidade, tá? Então, por exemplo, as pirâmides do Egito, elas foram construídas pelo homem, mas ela não pode ser modificada, não pode ir lá e fazer uma outra construção, tá? Ou ir lá e fazer uma modificação. Não pode, porque ela é um patrimônio cultural da humanidade. Então, a Unesco foi lá e disse que ela não pode mexer, por quê? Se o homem for lá ficar fazendo alterações, ela vai mudar, tá? Então, eles querem preservar para que todas as gerações possam ver como são as pirâmides do Egito, tá? Então, por isso que ela é um patrimônio cultural da humanidade, para que não mude e que preserve essas construções que o homem fez lá antigamente, tá? E para todas as gerações poderem ver como que era, tá? E se começar a fazer alterações, não vai conseguir ver, tá? Mais para frente não vai existir mais, ou ela vai ser totalmente diferente do que ela é hoje, tá? Então, ela está preservada, ela está lá e ninguém pode mexer, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chame. Beijos e até a próxima aula.